Quinta-feira, 17 de maio de 2023. Aqui estou eu de volta para conversarmos sobre um assunto que eu considero gravíssimo. A volta violenta da censura. A censura pior do que na ditadura. A censura mínima a tudo, feita pelo PT, pelo Lula, com desejo de vingança. Não é nem ódio, não, é vingança. Além desse tema, nós vamos tratar do caso do adiamento pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento do marco da internet e da tentativa do Lula de baixar o preço do carro popular para 60 mil. E vamos falar também de baixar a gasolina, acabando com o negócio de preço baseado no exterior, no caso dos produtos importados. Alguém vai pagar isso. Alguém que não tem dinheiro para ter carro, para gastar gasolina, vai pagar a gasolina de quem tem. É isso aí. É a igualdade do PT. E tem o PowerPoint, a piada do Lula contra o Deltan Dallagnol, dentro dos canais oficiais do governo, que são do governo não, são nossos, são seus, são meus, tá? Pois é, meus amigos, eu venho aqui agradecer muito a quem continua me seguindo, quem continua dando força, a quem repassa meus vídeos para as suas redes sociais e para quem conta para os amigos que tem aqui esse canal que não é imparcial, é um canal do seu lado, do lado do povo, do lado de quem paga impostos e quem é escochado pela Receita e contra o Estado e essa casta comilona, estroina, que bebe conta na maior farra às nossas custas. Pois é, como eu comecei a falar para vocês, nós estamos agora vivendo a censura na moda. Está na moda a censura da vingança, a censura do PT, a censura do ódio, uma continuação do Bolsonaro pelo lado oposto. Sinal trocado, né? Pois essa censura começa com a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, eleito pelo Vamos, né? Meus amigos, censurar um deputado é censurar quem votou nele. Todos os eleitores do Dallagnol foram cassados, foram impedidos de ter um representante que ele escolheu na Câmara, que é o poder que legisla no Brasil. A decisão foi unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Vingança! Vingança daqueles que foram processados pela Operação Lava Jato, que era chefiada pelo Dallagnol na parte do Ministério Público, e que já perpetraram essa vingança com essa lei da improbidade administrativa, que é absurda. Ela é a lei da negação da probidade administrativa. É o contrário do que a lei, do espírito dessa lei. Apareceu um cara aí se dizendo dono da lei da ficha limpa, era o que faltava. A ficha limpa, o doutor juiz Marlon, não sei o quê, nem vou dizer o sobrenome para não dar fama a ele. O doutor, a ficha limpa é do cidadão. É a única lei popular do Brasil. E ainda tiveram a cara de pau de usar a ficha limpa para caçar o Dallagnol. Da mesma forma que passaram por cima da ficha limpa para deixar o Lula se candidatar e ganhar a eleição e está aí governando. É a democracia do amor, é isso aí, a democracia do desamor ao povo, meus amigos. Eu quero aqui, inclusive, dar o meu apoio, não ao Deltan Dallagnol, mas aos eleitores dele que estão sendo traídos por essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que agora se julga, como diz o professor Walter Mayerowitz nos seus livros, faixa de combatimento, os grupos de Benito Mussolini, o fundador do fascismo. Eu quero dizer que o doutor Walter Mayerowitz é muito amigo meu e está sempre presente aqui nesse canal e não tem nenhuma simpatia pela Lava Jato, pelo Moro, nem pelo Dallagnol. Mas escreveu um artigo
hoje no UOL, brilhante, sobre o absurdo dessa decisão estúpida, fascista, nazista do Tribunal Superior Eleitoral, atendendo satisfazendo a necessidade de vendetta, como diz o Dr. Walter, né, que tem ascendência italiana, é Fanganiello, Mairovich, né, de vendetta. O outro descendente italiano, o professor Miguel Reale, aliás, os dois são frequentadores aqui do canal, né, dão sempre entrevistas, né, da mesma forma, não gosta do Deltan Dallagnol, não gosta do estilo de trabalho dele, critica, mas hoje bateu duro nessa decisão fascistoide e, como no caso do Walter, já informou que é imprescritível, quer dizer que não dá nem para recorrer. E, sobretudo, o seguinte, vive falando de direito de defesa, Deltan Dallagnol não teve direito de defesa. Eu não sou aqui advogado do Deltan Dallagnol, não sou um combatente contra a justiça. Agora, sou combatente contra a existência de uma justiça eleitoral. As democracias de vergonha não precisam de prédios suntuosos, julgamentos, carreira. Não. O cidadão é eleito, deixa de ser eleito, pode ser candidato, a eleição é controlada pela justiça comum. Pergunta se tem justiça eleitoral nos Estados Unidos da América, a mais antiga, a mãe de todas as democracias modernas. Não tem, não. Agora, meus amigos, agora estão aí para censurar, estão para fazer brincadeiras, como, por exemplo, o Deltan Dallagnol usou lá esse estilo que o pessoal condena, né? Tanto o Walter quanto o Reale, um PowerPoint, negócio de computador, com imagem e tal. Aí o Lula o PT fez um PowerPoint a respeito dos feitos do Lula para ironizar no dia da cassação do Deltan Dallagnol. Sabe quem pagou essa conta? Você! Não é uma coisa pessoal do Lula ou pessoal do Flávio Dino, não, é uma coisa do governo. Desse governo que se diz a democracia do amor, a democracia da vingança, a democracia da censura, isso sim. A minha colega e amiga Madeleine Lacks, que trabalhou comigo na PAN e que hoje está na UOL e faz dupla com o Felipe Moura Brasil, escreveu na UOL que todo esse aparato, né, está sendo montado para continuar, né? É a ditadura sob o disfarce da legalidade. O Deltan foi acusado de ter fraudado o processo de desligamento do Ministério Público para poder se candidatar, e por isso está sendo acusado na lei da ficha limpa. E aparece o dono da ficha, até isso que nós temos que aguentar, né? Dentro dessa a Madeleine Lacks que eu citei aqui, ela conta que no mesmo dia que a Justiça Eleitoral, por unanimidade, cassou o Dallagnol, ela também praticamente tornou inviável a atividade de humorista, ao não permitir que um humorista que eu nem conheço, não tenho nenhuma simpatia por ele, nada, um sujeito chamado Léo Lins, fez, abordando, sei lá, gordofobia, coisas de identitário. E aí eles resolvem o seguinte: não pode fazer piadas, não pode mais fazer piada. Olha, nós tivemos uma ditadura, o Estado Novo, em que o Getúlio Vargas, que era o ditador, ia para os shows de Walter Machado, no Teatro de Revista, ria das piadas com ele. O Lula não consegue nem rir, é um mal-humorado, vive fazendo piada sem graça. Mas eu quero lembrar, quando eu conheci o Lula, e já sabia que ele não valia nada, o herói dele era um personagem do jornal do Sindicato dos Metalúrgicos, naquele tempo de São Bernardo de Diadema, hoje do ABC, que era um tal de João Ferrador, que era o cara mais mal-humorado do mundo, é o Lula. E o Lula é tão mal-humorado que ele é dono de um governo, de um poder executivo, no qual ele não manda, porque quem manda é o Centrão do Arthur Lira, que vende um mau humor, que
mata os humoristas de fome, impede os humoristas de trabalhar, e dizem que são sindicalistas, né? Olha aqui, também, neste mesmo dia também, aconteceu uma coisa que eu nem diria que é nojenta, porque é muito mais do que isso. A Comissão de Constituição e Justiça, também por unanimidade, perdoou todos os crimes cometidos pelas organizações partidárias, criminosas partidárias, vulgo partidos políticos. Estão todos perdoados, meus amigos. É uma coisa de lascar o cano. Neste mesmo dia, vem a notícia que o carro popular vai ter que custar 60 mil. Ou seja, nós, quem não tem carro, vai pagar a conta de quem compra um carro popular. E isso é uma democracia do amor, né? Dentro desse mesmo raciocínio, é a política de preços da Petrobras. A Petrobras não quebrou porque adotou a política de preços realista no governo Temer, que é o seguinte: sobe e desce de acordo com o mercado. Sobe o preço do óleo bruto no mercado, sobe da gasolina, do diesel e tal, do gás de cozinha, cai. Não, agora vai ter o seguinte: quem não usa combustível de petróleo é obrigado a pagar a diferença do preço que a Petrobras cobra para o Lula confirmar. Aí você vê na televisão os comentaristas do Diário Oficial televisado: o Lula está cumprindo o que ele prometeu na sua campanha. Ora, meus amigos. Bom, dentro desse espírito de censura, eu quero convocar aqui um voto de decepção com a juíza chamada Elizabeth Moura, que censurou o lançamento da série apresentada pelo Pedro Bial na Globo, de volta com os casos policiais, né? o Linha Direta. Né? E seria a Linha Direta sobre o comovente, o desprezível assassínio da criança Henri Borel pela própria mãe, pelo seu amante na ocasião, o vereador Jairo Júnior. Não chamo de Jairinho, não. Eu não uso diminutivo para ficar tornando mais palatável um sujeito desse tipo. O sujeito está preso, não foi ainda condenado, e aí a televisão não pode contar o caso. A juíza Elizabeth Moura é a doutora Solange dos nossos dias da censura do PT. Doutora Solange era aquela da ditadura militar, né, que censurava, assinava os atestados de que o filme podia ser exibido no cinema. Né? Dentro ainda dessa política de ódio da democracia do amor, tem esse combate ao Sistema S. O Sistema S promove um dos mais beneméritos esforços de cultura da história do Brasil. Melhor espetáculo de teatro que eu vi na minha vida foi do Sesc em São Paulo, nos andares do prédio do Sesc, onde o inesquecível Antunes Filho dava aula. Ali, a alemã Nele Frank montou um espetáculo lindo, maravilhoso, sobre um deficiente, uma pessoa com uma deficiência mental, que ficava dando voltas num carrinho e sendo explorado. Né? Divinas Palavras é o nome dessa peça. Nelly Frank era uma alemã. Quero agradecer, que eu tinha me esquecido o nome dela, e quem me lembrou do nome dela e do nome do espetáculo foi a Aninha Franco, uma amiga querida, que também conheceu pessoalmente a Nelly Frank lá na Bahia e sabe da beleza que é esse espetáculo. Lembro-me também do Valde Sarapalha, de Luiz Carlos Vasconcelos, da Escola de Teatro Piolim, lá de João Pessoa. E, sobretudo, de toda a obra do Antunes Filho. O Antunes Filho teve uma obra teatral de vanguarda e de grande sucesso popular no Sesc, inclusive dando aulas lá naquele prédio do Sesc da rua Doutor Vila Nova, lá no Teatro Anchieta, e no prédio, como foi o caso da Nelly Frank. Ali eu vi Macunaíma. Macunaíma não foi lá, eu não me lembro mais qual foi o teatro, mas Macunaíma é um espetáculo magnífico. Vi uma peça um espetáculo que ele montou com 4 textos de Nelson Rodrigues.
Vi também o Raul Cortez fazendo uma peça de Jorge Andrade, Veredas da Salvação. Olha, o que está para acontecer com o Sesc é uma coisa que mostra muito bem a limitação moral e intelectual dessa turma do movimento sem talento que manda no governo do Lula. Bom, ainda temos que comentar que o Bolsonaro admitiu que tinha conversas esporádicas com o ex-major Ailton Barros, sobre quem falamos, que recebe pensão como se tivesse morrido, ou seja, a mulher, ele vive e a mulher recebe pensão como se ele tivesse morrido, né? E que foi o suspeito de ter sido o grande planejador do golpe frustrado de 8 de janeiro, né? Contra a democracia. Eu já falei também no começo que o Supremo adiou o julgamento para junho, o julgamento das ações do Marco Civil da internet, e é uma coisa assim pontual, mas que eu acho uma homenagem justa aos professores. A estação do metrô da Vila Sônia passa a se chamar Vila Sônia Elizabeth Terreiro. Elizabeth Terreiro era uma senhora de 70 e poucos anos que dava aula na escola Tomásia Montoro, lá na Vila Sônia, e foi assassinada brutalmente por um covarde de 14 anos, que é liberado porque não tinha completado ainda 18. E eu quero lembrar o seguinte, até hoje, não se sabe o que é que os governos municipal, federal e estadual estão pensando fazer para acabar com essa violência contra menores e idosos indefesos. Antes de terminar, eu quero convidar você para ver o Neumann Entrevista, que está no ar desde sábado, com o cientista político do CEPLAC, Rubens Figueiredo. Ele diz o seguinte, que o Lula está tendo dificuldade porque o Lula não teve oposição. Aliás, o PT não teve oposição. O PT só teve oposição quando a Dilma resolveu passar a perna no Eduardo Cunha. Se não, meus amigos, tinha também governado o seu Fernando Haddad, essa turma toda, já teve essa experiência. Agora não, agora tem uma oposição e é bom que eles se cubram, porque essa oposição é pesada. É liderada pelo senhor Jair Bolsonaro. Ora, vejam só o que nos espera aí no futuro. E desde domingo está no ar também um Dois Dedos de Prosa, com a artista plástica Denise Milan, que tem uma exposição chamada Útero Magmático, na Galeria Dan, em Itu, berço da República Brasileira. Ela explica, né, que são 20 peças, todas com 120 milhões de anos de idade, que resultam da mistura do minério com o magma. O magma é um mineral pastoso, né, que tem altíssimas temperaturas no interior da crosta terrestre. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé e pau na censura!